Quarto volume da obra. O mundo da origem de todos. Desconhecem a razão desse sofrimento, porque ninguém nasce sabendo. E assim, os que vão aprendendo, vão sabendo, até que chegaram à definição, à origem e à base de tudo e de todos. Então, entrando todos na meta racional, a meta do bem puro, o bem que nunca conheceram. Conheciam o bem aparente, aí, do encanto. E hoje estão conhecendo o bem verdadeiro, o bem racional. A causa e a razão do animal racional proceder como irracional é o fluido elétrico e magnético. E o ser humano está sob essa influência, indo bem aparentemente. Aparências não são verdades. É o bem da mentira, e por isso tudo se acaba. O fluido racional é do bem puro, do equilíbrio. O desequilíbrio pertence aos dois fluidos, o elétrico e magnético. Por viverem de aparências, já se vê que estão ligados a esses dois fluidos. Por isso, o sofrimento é o maior brilhante do mundo. Todos sofrendo, desassossegados, desorientados, desequilibrados, sempre queixando, por serem esses dois fluidos a causa de toda essa ilusão, por ser tudo aparência só. O bem é aparente. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã outra. Hoje parecem felizes, amanhã infelizes. E assim, estavam aí à procura do bem, a vida toda, e nunca encontrando. Não podiam encontrar, devido aos fluidos elétrico e magnético, causadores e mantedores das aparências. Viviam à procura do bem, sem o encontrar, e o mal sempre se multiplicando. O sofrimento sempre aumentando, por ser o fluido elétrico e magnético aí da parte do encanto, do bem aparente. Aparências não são verdades. Por isso, tudo é mentira. Por não ser verdade, é uma vida de mentiras. Todos mentindo, enganados e enganando a vida inteira, por viverem de aparências que não são verdades. Quem não vive com a verdade, vive enganando a si e ao seu próximo. Por viverem se enganando e enganando aos demais, a consequência é o sofrimento. Todos sofrendo por viverem de aparências. O fluido elétrico e magnético é mau, como já sabem, e por isso todos vivem de aparências no fluido do animal irracional, que é o causador de todo esse desequilíbrio, desse infortúnio e desse sofrimento. O fluido elétrico e magnético, por não ser o fluido verdadeiro do animal racional, é que faz com que vivam assim, de aparências, enganando a si mesmos e aos outros, pensando que estão certos e vendo que não estão, devido ao sofrimento. Se estivessem certos, não sofriam, estariam em paz, viveriam tranquilos e felizes. Portanto, todos vivendo de aparências que não são verdades, e por assim ser, tudo é mentira. Vivem de mentiras, dizendo que estão falando a verdade, por não se conhecerem e não saberem o porquê de estarem vivendo assim, horrivelmente dessa maneira e desse jeito.
mentindo e enganando a vida inteira. São traídos por isso tudo. Essa é a causa do sofrimento de todos viverem errando, de mal a pior. E quem vai errado, vai de mal a pior sempre. Por isso, o maior brilhante do mundo é o sofrimento, que se multiplica cada vez mais, por admitirem a mentira, não saberem o porquê assim são, desconhecerem a verdade, o seu verdadeiro natural e o seu verdadeiro ser. Está aí a vida de mentiras, de aparências e de ilusões. Quem vive de aparências vive iludido, e quem vive só iludido é um perdido. Está perdido sem saber por quê. E por estar perdido é que não sabe definir o seu ser, a sua origem e o seu verdadeiro natural. Então, todos traídos por essas falsas realidades, por viverem de aparências, quando aparências não são verdades. Vivem de ilusões, iludidos com as fantasias. Eis a razão e a causa do sofrimento aumentar cada vez mais. Todos desesperados, aflitos, descontentes, desequilibrados, por admitirem mentiras como se fossem verdades, devido a esses dois fluidos, o elétrico e o magnético, que são a causa de viverem assim, dessa maneira, porque não há efeito sem causa. O fluido elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do ser humano, desse desequilíbrio, de todo esse descontentamento. Por isso, ninguém está satisfeito com o que tem, sempre descontente, aborrecido, contrariado, nervoso e preocupado. A inquietação é permanente, noite e dia, devido a esses dois fluidos do fogo, que são os causadores da destruição do ser humano. E por serem destruidores, não dão paz nem sossego a ninguém. Vivem todos no inferno em vida, indecisos, desconfiados, aborrecidos, com medo, porque não há efeito sem causa. Os fluidos monstros, o elétrico e o magnético, vão destruindo o ser humano desse jeito, porque não dão paz nem sossego a ninguém. E fica a pessoa procurando bem a vida toda sem o encontrar, e o sofrimento sempre se multiplicando, por desconhecerem o porquê dessa natureza assim ser, o porquê estavam vivendo assim e desconhecerem a sua verdadeira origem, a sua base, o seu mundo de origem, desconhecendo o seu verdadeiro natural, de onde vieram, por que vieram parar aqui e por desconhecerem para onde vão. Desconhecem a causa do porquê tudo se transforma e se acaba. Enfim, desconhecem por completo o seu verdadeiro ser e o seu verdadeiro natural. Agora, o fluido puro, racional, traz o bem verdadeiro, a fraternidade, a paz, o amor, o equilíbrio e a felicidade eterna. Este é o fluido verdadeiro, o do animal racional, de sua base de origem, que é o seu mundo, a planície racional. Mas não conheciam o seu mundo de origem, a sua base, não conheciam o seu natural. Por isso, tinham que viver assim, inconscientes, como loucos no hospício. Dessa forma, todos precisam e necessitam do seu fluido verdadeiro, do seu fluido puro, do seu mundo de origem. Este entra no seu eu
e faz a ligação com o seu mundo verdadeiro, o seu verdadeiro natural, a planície racional, para o bem eterno de todos, felicidade e equilíbrio e a paz universal, para o bom entendimento e compreensão de todos. Esse é o fluido de que todos mais necessitam no mundo, o fluido racional, o fluido puro, limpo, perfeito, dentro do seu eu, para a felicidade eterna do ser humano. Aí sim, a paz reinará e o mundo será um paraíso. Está aí a forma correta de todos viverem dentro de um paraíso aí na Terra, com seu fluido puro, o fluido racional. Agora, o elétrico e magnético, por não pertencer ao animal racional, é que o faz sofrer horrivelmente, como todos estão sofrendo. Então, tratem de ler e reler, para adquirirem o mais depressa possível, fazendo com que o fluido de sua origem, o fluido racional, penetre no seu eu, a fim de cessar os males da vida e do corpo. Porque desligando esses dois fluidos monstros do corpo da pessoa, está ligada ao fluido racional e ao seu mundo de origem, a planície racional. Com a persistência na leitura, o vivente adquire o fluido racional e o seu verdadeiro natural. E por ser do seu verdadeiro natural, adquire-o mais depressa do que pensa. Está aí porque viviam confusamente, confusos com tudo e consigo mesmo, fazendo confusão de tudo, devido a esses dois fluidos causadores desse desequilíbrio, o elétrico e magnético. Vejam quanto sofrimento desolador, por desconhecerem o porquê vivem aí nesse mundo, desse jeito, e desconhecerem a sua verdadeira base de origem, o porquê assim são e o porquê o mundo assim é. Que o sofrimento desolador no mundo inteiro, devido ao fluido elétrico e magnético, causadores de todos os males do ser humano, por não ser do seu natural. Enfim, fluidos do animal irracional e não do animal racional. O fluido do animal racional é de racionais, do mundo de sua origem, a planície racional. É muito repetido, mas é preciso que seja assim. Deve-se malhar bem para entrar na cabeça. Para entrar na cachola, tem que ser repetido de várias maneiras, de várias formas, para o bom entendimento e para a boa compreensão. Porque cada qual entende da sua maneira. E todos têm que entender de uma forma só. As repetições são variáveis, variam de diversas maneiras e de diversas formas, mas de modo a explicar uma coisa só, com uma infinidade de explicações. Para o bom entendimento e a boa compreensão de muitos, a repetição é necessária, porque existem confusos de todas as espécies e de todas as maneiras. O confuso duvida de tudo. Está vendo que é branco, mas está duvidando. Está vendo que é verdade, mas está duvidando. Este é o confuso. Está vendo que é pau, está dizendo que é pedra. Está vendo que é limpo, está dizendo que é sujo. Está vendo que está certo e está dizendo que está errado. Este é o confuso. Custa entender, a compreender e a interpretar, porque já é confuso por natureza. É um doente com aparência de bom.
Eis a razão das repetições. Porque o conhecimento não é só para os bons. É para esses doentes também. Para esses confusos, doentes, sempre variando. E quem varia não regula. Quem varia é louco. E um louco é confuso. O confuso se modifica. Gosta muito, daqui a pouco não gosta mais. Ele precisa muito, daqui a pouco não precisa mais. Ele quer, daqui a pouco não quer mais. O confuso é assim. É um doente, é variante. Vai, daqui a pouco já não vai mais. É um doente, está variando. É um confuso. Se está variando, não sabe o que quer, o que diz, o que faz. Ora diz uma coisa, ora diz outra, depois outra. Vive num desequilíbrio total na sua vida, por ser doente com aparência de bom. Então, esse conhecimento é para os bons, que interpretam logo por serem bons. E para os confusos, é preciso essas repetições todas. Um assunto só, sendo repetido uma infinidade de vezes, maneiras e modos diferentes, para o confuso entender, para ver se o confuso aprende. O confuso é um doente que vive variando, devido ao fluido elétrico e magnético, que é a causa dessa doença, do desequilíbrio. E assim, vejam o que agora todos têm em mãos. E por isso, tratem de possuir e adquirir o fluido puro, o fluido racional, para a sua felicidade e a felicidade de todos. Se o fluido elétrico e magnético fosse bom, o homem só teria inspirações boas. Quando acaba, quais são as inspirações do homem entendido? Inventar e descobrir tudo para se destruir. Vejam quanto o fluido elétrico e magnético é destruidor. Porque as intuições imaginárias, as orientações, as imaginações, as inspirações que os homens têm, são todas fluídicas. O homem serve de instrumento dos fluidos. Os fluidos é que dirigem o homem. Então, todas as invenções são produtos da atuação dos fluidos na cabeça dos homens. Qualquer descoberta, portanto, é proveniente do fluido. O homem é instrumento do fluido. E por o fluido ser destruidor, é que o homem só inventou coisas para se destruir, para a destruição de si mesmo, e não para o seu bem-estar, mas para o seu sofrimento. Está aí o progresso da destruição dos seres, os desastres, as poluições, os venenos, somente o progresso do mal, para verem o quanto esses fluidos são destruidores. A destruição dos seres é feita por esses fluidos, elétrico e magnético. O homem, como tudo de um modo geral, é aparelho elétrico e magnético dirigido pelo fluido. O fluido é que comanda o homem, o ser humano. A cabeça é o relógio onde penetra o fluido, dando esse ou aquele pensamento, bom ou mal. O mundo é fluídico. Todos estão ligados a esse fluido elétrico e magnético. E por o fluido ser destruidor, é que o homem, como seu instrumento, só tem servido de aparelho desses fluidos para inventar coisas contra si mesmo, para o esfacelamento e o extermínio de si mesmo. Agora, vejam quanto esses fluidos são monstruosos. E os homens ligados a esses fluidos tinham mesmo que superar nas monstruosidades. Estão aí
esses engenhos todos para o extermínio dos seres. Tudo isso intuições do fluido elétrico e magnético, do qual o homem é instrumento. Por isso, em vez de todos irem de bem para melhor, todos vão de mal a pior, pelo progresso da destruição. Por esses dois fluidos destruidores, o elétrico e magnético. O fluido do fogo, e por ser fogo, quer ver tudo pegar fogo, quer ver todos em fogo, quer botar fogo no mundo, quer ver fogueira arder no mundo, pela destruição dos seres, comandada por esses dois fluidos dos quais o homem é instrumento. As intuições que recebem para fazer isto ou aquilo vêm no pensamento, dado pelo fluido bom ou pelo fluido mau, para execução disto ou daquilo. Está aí, todos sendo dirigidos pelo monstro, pelo fogo, e por isso ninguém tem sossego, devido a esses dois fluidos monstros que não dão sossego, fluidos que não são do verdadeiro natural do ser humano, e sim do ser irracional. E agora estão conhecendo e sabendo o porquê do sofrimento do mundo, devido a esses dois fluidos que são a causa do sofrimento no mundo, fluidos dos quais o ser humano é instrumento. Quem são os causadores de todos os males e tudo de ruim que existe no mundo? Os fluidos elétricos e magnéticos. Eles são a causa de todos os males da vida. Agora, por conhecerem a sua verdadeira origem, a sua verdadeira base, o seu verdadeiro natural, de onde vieram, por que vieram, para onde vão, por que vão, tratem de se desligarem desses dois monstros, dos fluidos elétrico e magnético, por não pertencerem ao ser humano. O fluido verdadeiro, do verdadeiro natural do animal racional, é o fluido do seu mundo de origem, a planície racional. Agora vão ficar ligados ao seu verdadeiro fluido, o fluido racional, que entra no seu eu para fazer a ligação com o seu mundo de origem, desligando o elétrico e magnético do seu corpo. Chega de tanta monstruosidade. Tratem de se desenvolver racionalmente, lendo e relendo, para adquirirem o seu verdadeiro fluido do seu mundo de origem. O fluido racional, dentro do seu eu, desliga o fluido monstro do corpo, o fluido que não pertence a esse corpo, que não pertence ao animal racional. O fluido verdadeiro do animal racional é o fluido do seu mundo de origem, a planície racional. Este sim é o fluido puro. Está aí a causa do ser humano ser aquilo que não é. O ser humano é de origem boa, racional, de origem pura, limpa e perfeita. Tornou-se assim esquisito, genioso, nervoso, feroz, monstruoso, devido a estar servindo de joguete desses dois fluidos do fogo, desses dois fluidos destruidores, o elétrico e magnético. Estavam servindo de joguetes, daí a causa do desequilíbrio do ser humano. O ser humano é bom, é de origem boa, racional. Por isso é animal racional. A origem é racional. Agora vão fazer uma grande modificação. Vão retornar ao seu verdadeiro natural. Vão deixar de serem monstros para serem puros em pensamento, procedimento, modos e costumes,
por serem orientados pelo seu mundo de origem, por estarem ligados pelo fluido racional ao seu verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Então, vai haver uma grande modificação, de monstros para puros. Daí, então, todos brilhando para sempre. O bem verdadeiro reinando, a felicidade de todos para sempre, acabando todos os males do corpo e todos os males da vida. Por serem retirados do corpo esses dois fluidos destruidores, o elétrico e magnético. Então, o ser humano ficando no seu verdadeiro natural de bom e de bem sempre. Aí, tudo de bom e de bem brilhando na vida de todos, vivendo alegremente, com muito prazer de viver, todos felizes, a felicidade brilhando sempre, todos alegres e contentes, porque todos estão equilibrados pelo seu verdadeiro natural. Aí, com muito prazer de viver, e a vida sempre bela e sorridente, e a terra se tornando um paraíso de maravilhas, não de monstros, de tristezas, de desolação e de sofrimento, de ruínas, que são tantas, que não vale a pena especificar. Então aí, cessando os terremotos, a natureza acomodada, cessando o combate à natureza, o sol esfriando, não havendo mais esse calor, enchentes, o vento frio, raio na cabeça de ninguém para destruir, não havendo mais maremotos, terremotos, furacões, tufões, acabando os bichos, os insetos, que perturbam, o fim das moléstias, acabando as doenças. Então, começam todos a ficarem favorecidos pela natureza, e não desfavorecidos como estão sendo. A terra se torna um paraíso. Não há mais medo de viver. Não há mais receio, desconfianças. Acabam-se todos esses males. Não há intrigas, falsidades, ruindades de espécie alguma, pelo progresso ser racional. Todos se entendendo e se compreendendo racionalmente, porque todos são orientados pelo seu mundo de origem, pelo seu mundo puro, pela base racional. Então, o pensamento só vê coisas boas, maravilhas, não vê nada de ruim, nada de mal, nada de perturbação, porque não tem mais o elétrico e magnético no corpo. Então, o mundo terreno se torna verdadeiro paraíso, todos imunizados, havendo muito gosto e muita satisfação de viver. A natureza procurando proteger e favorecer a todos. Hoje, todos estão com ela, porque estão brilhando com o verdadeiro natural. E aí, vindo o prolongamento dos anos de vida, devido à felicidade de todos imperar sempre, acabando todas essas ruínas proporcionadas pelo monstro, pelo fluido elétrico e magnético, o causador de todas as ruínas que existem no mundo. Esta é a última fase aí do mundo, da Terra, da vida terrena, é a fase racional. Então, todos de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio da imunização racional, a sua base de origem, a planície racional. É a última fase desse mundo. O mundo chegou ao seu fim. Todos de regresso à sua base de origem por meio da imunização racional. Então,
está aí o fim do mundo e o fim de todos. Mas ainda vão passar essa fase aí na Terra, como num verdadeiro paraíso, porque está aí a imunização racional. E é só todos terem conhecimento da imunização racional. Todos a acatarão e segurarão de unhas e dentes. É só conhecer e dirão: chegou a nossa salvação e felicidade do mundo e de todos. E então, para que todos a conheçam, é dever de todos fazer propaganda da imunização racional. E assim, não há efeito sem causa. Está aí a causa de todas as ruínas e monstruosidades que existem no mundo: o fluido elétrico e magnético, o fluido destruidor, o monstro que só destrói o ser humano, que é como um joguete desses dois fluidos, como um instrumento desses dois fluidos. Eis aí a causa do sofrimento da humanidade. Por desconhecerem a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, por se deformarem em animais racionais, é que ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural. E agora, todos conhecendo a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, e o porquê ficaram assim, o porquê são assim e o porquê do mundo ser assim nessas condições. E então, todos ricos de satisfações, não é para menos, ricos de alegria, por estar aí e terem em mãos a definição do mundo, de si mesmo e de tudo. Então, agora o ser humano encontrou o rumo da planície racional, para se encontrar com o seu verdadeiro natural. Uma vez encontrando com o seu verdadeiro natural, está a caminho do seu mundo de origem, a planície racional, rumo ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, vejam em que luta vivem todos no mundo, por estarem fora do caminho do seu verdadeiro natural, por desconhecerem o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem. Vejam que luta. Todos sem rumo no elétrico e magnético, perdidos à procura do rumo. E assim sendo, quanto tempo perdido de lutas perdidas, por estarem fora do seu caminho, do seu rumo, da verdadeira estrada. E assim, hoje, todos equilibrados, por encontrarem o seu verdadeiro natural, estão na estrada racional de retorno ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, aí sim, todos brilhando racionalmente, por estarem no seu rumo certo, o rumo racional. Todos brilhando racionalmente, equilibradamente, por serem todos orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional. Aí, vivendo todos felizes e contentes para o resto da vida. Está aí o rumo certo da vida, o rumo racional, a verdadeira meta de todos. O maior triunfo do animal racional, o tesouro dos tesouros, o brilhante dos brilhantes, a riqueza das riquezas, por se encontrar certo e ter a verdadeira convicção de que está certo e de que vai certo, que vive certo e que tudo acabará certo, por encontrar a sua verdadeira estrada de retorno, a estrada racional, retorno ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, todos já sabem,
brilhando para o resto da vida, por serem orientados pelo seu mundo de origem, por estarem em contato noite e dia e noite, com seu mundo de origem, a planície racional. Todos sendo orientados racionalmente. E daí, tudo dando certo na vida da pessoa. Acertando em tudo, por as orientações serem do racional. Estão na estrada certa do animal racional. O fluido certo do animal racional é o fluido do seu mundo de origem, a planície racional. Então, encontrou-se com o seu verdadeiro natural, com a estrada racional. E assim, todos brilhando para o resto da vida, progredindo racionalmente, felicissimamente. E no elétrico e magnético, aí, todos tontos, sem rumo, como estavam, cada qual tomando um rumo diferente, por não saberem onde estava o verdadeiro rumo. E o verdadeiro rumo é o rumo racional. A verdadeira estrada do animal racional é a estrada racional. Mas, por não conhecerem o verdadeiro natural, é que estava aí, no elétrico e magnético, uma infinidade de rumos, cada qual com seu rumo diferente. Por aí, vejam quantas doutrinas, seitas, filosofias e crenças. Uma infinidade de rumos, todos diferentes um do outro. A bicharada estava tonta, desequilibrada. Todos diferentes por todos serem errados, por estarem errados. Porque o certo é um só, é o racional. O rumo certo do animal racional é o rumo racional. O certo é um só. A verdade é uma só. E aí, no elétrico e magnético, uma infinidade de rumos, cada qual dizendo estar com a verdade, certo e convicto por estar fanatizado. Verdade sim, aparente. E por ser verdade aparente, tudo mentira. E traídos pela crença, pela fé, pelo fanatismo. Por tudo ser aparência, é que tudo se acaba. E por tudo ser mentira, o sofrimento aumentava cada vez mais em todas as camadas universalmente. Se estivessem certos, não sofriam. Quem está certo, vai bem. E hoje, que infinidade de rumos. Todos dizendo que estão certos, e o certo é um só. E todos aí no encanto à procura do certo até hoje, e nunca encontraram. E por isso, todos errados, todos sofrendo, devido a estarem sendo vítimas do fluido monstro, do elétrico e magnético. Estavam sendo assistidos por esses dois fluidos monstros, fluidos destruidores, causadores de todas as monstruosidades existentes aí dentro do elétrico e magnético, existentes aí no mundo, causadores de todos os sofrimentos da humanidade, o fluido elétrico e magnético. E pensando estarem bem assistidos, invocando esses dois fluidos, o elétrico e magnético. Tudo por desconhecerem os efeitos maléficos dessa natureza deformada. E assim, o rumo é um só, racional. O rumo do animal racional. Então, está aí em mãos de todos o rumo certo, a imunização racional.